Olá, você confere agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E o frio continua avançando pelo Brasil. 5 capitais registraram ou vão registrar temperaturas mínimas abaixo de 5 graus entre hoje e amanhã. A menor temperatura do país no ano foi registrada hoje em Bom Jardim da Serra, onde fez 8,6 graus negativos às 4 da madrugada. Quem acha que já fez muito frio deve se preparar, porque até o fim de semana ainda tem previsão de baixas temperaturas em todo o sul, sudeste e até centro-oeste do país. Há grande chance de julho terminar com novos recordes entre as temperaturas mínimas. Também existe a possibilidade de mais neve nas serras de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. O centro da massa de ar polar chega aos 2 estados e o frio deve aumentar ainda mais. Entre as capitais, há previsão de temperaturas abaixo de 5 graus em Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, São Paulo e Campo Grande. Ontem nevou em mais 10 cidades catarinenses. No Rio Grande do Sul, mais de 30 cidades registraram queda de neve. Turistas e moradores foram para as ruas brincar com os flocos que caíram no fim da tarde durante a noite. As imagens captadas por um cinegrafista amador mostram a alegria com que os moradores da cidade de Cambará do Sul receberam os flocos de gelo. Galera, incrível demais, a neve está muito forte aqui. Agora 9 horas e 28 minutos, muita neve por aqui. E nesta quinta-feira, algumas das cidades já amanheceram com temperatura abaixo de zero. Que frio, hein? E mudando de assunto, 1,5 milhão de vagas de emprego formal foram geradas no primeiro semestre no Brasil. Em todos os meses do ano, houve resultados positivos em relação à criação de empregos com carteira assinada. O Brasil criou mais de 1.536.000 vagas de emprego com registro em carteira nos primeiros 6 meses do ano. O mercado de trabalho formal vem registrando recuperação desde julho de 2020. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, e foram divulgados pelo Ministério da Economia. Apenas em junho, o saldo de empregos foi de 309 mil postos de trabalho. Neste mês, o saldo positivo apareceu nos 5 setores monitorados. O desempenho positivo foi puxado principalmente pelo setor de serviços, que teve saldo de mais de 125 mil empregos criados em junho. Na sequência, veio o comércio, com quase 78 mil vagas. Também tiveram bons desempenhos a indústria, a agricultura e construção. Todos os estados registraram saldo positivo neste mês. O maior saldo foi de São Paulo, com mais de 105.500 postos. E falando sobre coronavírus, a farmacêutica Pfizer vai entregar em 2 voos hoje 1.800.000 doses da vacina contra a Covid ao Brasil. A farmacêutica americana Pfizer entrega ao Brasil o total de 1.895.400 doses de vacinas contra a Covid-19, divididas em 2 voos. As remessas do imunizante vão desembarcar no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, no interior paulista. As vacinas devem ser separadas em 842.000 doses em um voo previsto para chegar à tarde. As demais têm previsão de chegar à noite. Os lotes fazem parte dos 13 milhões de imunizantes da empresa previstos para serem entregues até 1º de agosto. Até agora, 8 deste total foram enviados. Até o momento, a Pfizer entregou ao país 25 milhões das 200 milhões de doses contratadas pelo governo federal. A farmacêutica diz que vai cumprir o cronograma de entrega total até o final de 2021. E nos destaques internacionais, o governo chinês chamou a emissora britânica BBC de produtora de notícias falsas, após a cobertura de chuvas históricas que deixaram dezenas de mortos e centenas de desaparecidos no país. Pequim foi acusada pelos ingleses de cometer assédio nacionalista contra jornalistas estrangeiros. A China chamou a emissora pública de rádio e televisão do Reino Unido, a BBC, de Fake News Broadcasting Company. A organização britânica pediu a Pequim que parasse com um assédio nacionalista a jornalistas estrangeiros
que relatavam inundações devastadoras que mataram pelo menos 99 pessoas no país asiático. A BBC há muito tempo mantém o preconceito ideológico contra a China. Em muitas ocasiões, transmitiu e espalhou notícias e informações falsas sobre questões como Hong Kong, Xinjiang e o surto de Covid, e atacou e difamou a China, desviando-se seriamente dos padrões jornalísticos. A acusação contra profissionais do jornalismo veio uma semana após diversas notícias informarem sobre chuvas históricas atingirem a região central da China. O fenômeno sem precedentes deixou dezenas de mortos e centenas de desaparecidos. Há uma semana, a Organização Mundial da Saúde anunciou uma auditoria em laboratórios do país como parte de uma investigação mais ampla sobre as origens da pandemia da Covid-19. Na ocasião, o governo chinês também reagiu e classificou a decisão da OMS como arrogante. E no esporte, os organizadores das Olimpíadas anunciaram 24 novos casos de Covid-19 em um único dia, o maior número diário até agora. De acordo com dados dos Jogos, que não incluem infecções em aeroportos e centros de treinamento, pelo menos 193 atletas, jornalistas, funcionários e contratados do evento tiveram resultado positivo para a doença. O Comitê Olímpico Internacional defende a estratégia de prevenção contra o coronavírus. Pelo que eu sei, não há um único caso de infecção se espalhando para a população de Tóquio pelos atletas ou pelo movimento olímpico. Não tenho muito mais a dizer. Acrescento que estou ciente também que não ocorreu um único caso grave entre as nossas partes interessadas. Os organizadores insistem ainda que os Jogos não pressionam o sistema médico japonês. Apenas 2 pessoas ligadas ao evento estão internadas e metade dos que precisaram de atendimento recebem assistência das próprias equipes médicas. Das pessoas ligadas aos Jogos que tiveram resultado positivo, 109 são residentes no Japão e os demais procedentes do exterior. E olha só, Rebeca Andrade, de 22 anos, conquistou inédita prata para o Brasil na ginástica das Olimpíadas nesta quinta-feira. A paulista Rebeca Andrade colocou no peito a prata do individual geral nesta quinta-feira. A ginasta de 22 anos se tornou a primeira brasileira a conquistar uma medalha na ginástica artística dos Jogos Olímpicos. A prova foi marcada pela ausência da rainha americana Simone Biles. Mesmo assim, o primeiro lugar ficou para os Estados Unidos, com Sunisa Lee. E o bronze foi para a Angelina Melnikova, da delegação do Comitê Olímpico Russo. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia.